Olá, pessoal, vamos continuar a nossa atividade? Então, nós temos aqui, na primeira página do livro de vocês, as primeiras atividades, que vai estar falando sobre, para analisar os gráficos anteriores. Então, nós vamos olhar esses gráficos para poder responder aqui. E nós vamos observar que, no setor primário, em 1950, 60,7% da população brasileira trabalhava nessa área. E em 2018, 14,6%. No setor terciário, nós tínhamos 26%, hoje nós temos 62%, mais de 62%. Então, o que nós vamos observar? Nós tínhamos uma população economicamente ativa no setor primário, que é o setor da agricultura, pecuária, extrativismo. E hoje nós mudamos, relembrando que o Brasil é um país que foi tardiamente industrializado. Aproximadamente intensificou-se a partir do governo de Getúlio Vargas, como nós já tínhamos conversado. Segunda questão. Analisando os dados, o que se pode concluir sobre a distribuição da população economicamente ativa brasileira por setores? Mostra a progressiva e expressiva diminuição da participação dos trabalhadores no setor primário e o aumento no setor terciário e secundário. Em 1950, por exemplo, quando a população rural era maior do que a urbana, a maior parte da população economicamente ativa estava no setor primário. É o que a Proeva acabou de falar para vocês. Terceira questão. Observe os gráficos anteriores, divide a economia em 3 setores. Mas o que isso significa? Que atividades cada setor engloba? Em casa, realize uma pesquisa, apresente os dados para os colegas. É lógico que nós estamos trabalhando à distância, então nós sabemos que, repetindo, a população economicamente ativa até 1950 estava na área rural. Então, era a exploração do campo, onde os trabalhadores viviam a maior parte nas fazendas. Depois do processo de industrialização, nós vamos ter um processo de urbanização, a saída do homem do campo para a cidade, o chamado êxodo rural, e nós vamos ter o aumento dos serviços, relembrando que isso aconteceu na Inglaterra no final do século XVIII e no Brasil somente a partir da segunda metade do século XX, para relembrar, tá? Continuando, nós vamos ver as outras páginas e Revolução Verde, e nós vamos observar aqui na página 44. Então, nós temos a pergunta: quais foram os objetivos iniciais da Revolução Verde? Aumentar a produtividade agrícola e acabar com a fome no mundo. Então, esse foi o principal objetivo da Revolução Verde. Mas sabemos que isso não aconteceu integralmente. Sabemos que a máquina foi para o campo e, a partir desse momento, o campo passou a ter alta tecnologia e as propriedades rurais maiores, que são chamadas de latifúndios, passaram a produzir para exportação. E a produção de alimentos ficou a cargo dos agricultores familiares, como nós já vamos ver daqui a pouquinho. Quais os impactos da modernização no campo? Então, sabemos, o alimento produzido, dependência dos agricultores em relação à indústria de sementes, insumos, degradação dos recursos naturais, erosão, contaminação do solo, compactação do solo, poluição das águas por agrotóxicos e fertilizantes, ok? Essas são as duas questões em relação à Revolução Verde. Continuando, nós temos aqui a modernização do espaço brasileiro, rural, na página 46, e nós temos aqui, na página 47, um pequeno texto sobre a polêmica no prato,
que vai falar sobre o feijão. Um tipo de feijão que ele foi geneticamente modificado para resistir à praga do mosaico dourado. Qual o objetivo da nova variedade do feijão? Como ele foi desenvolvido? Tornar o grão mais resistente ao vírus do mosaico dourado. Inseriu-se um gene do vírus no feijão, que é isso que é feito na agricultura, relembrando que a Embrapa ela é responsável pelas pesquisas do campo brasileiro e que foi criada pelo governo militar para desenvolver a agricultura e a pecuária do Brasil na época da Revolução Verde. Cite um argumento positivo, então o feijão fica mais resistente. E o negativo, nós sabemos muito bem que essas pesquisas elas são questionáveis por alguns grupos de pesquisadores. Outros acham que é eficiente, mas tem um ramo desses pesquisadores que acham que no futuro pode ter problemas para a saúde humana, certo? Virando a página, nós vamos ter quem produz na agropecuária, depois temos a produção familiar, temos a produção comercial, sabemos que a soja ela é a maior área de produção no Mato Grosso, o milho no Mato Grosso, temos os outros, laranja e cana-de-açúcar em São Paulo, o café em Minas e a banana na Bahia. Virando, vamos lá. Nós temos que fazer uma leitura sobre essa imagem. Então, vamos lá? Um retrato de uma produção e que, se você observar bem, ela é uma produção de cana-de-açúcar. Que tipo de produção? Produção de monocultura, que é o único produto. Lembrando que a agricultura familiar ela é policultura e a agricultura dos grandes latifúndios, monocultura. Considerando os conteúdos estudados no capítulo, a paisagem representa a agricultura comercial. Por quê? Porque a monocultura é uma grande área nos latifúndios visando a exportação. Ok, gente? Vamos dar continuidade. Aqui, essa página 53 vai falar sobre os desafios do campo, sobre a agricultura orgânica. Temos uma atitude que nós vamos fazer no nosso retorno, não é mesmo? O desafio da agricultura orgânica. Temos os assentamentos rurais, que está falando sobre a reforma agrária. Então, nós temos aqui na próxima página, na página 57, o que é a reforma agrária. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos slides, só para nós revisarmos. Vamos dar uma olhada aqui. O que a Pro falou para vocês sobre os setores, a área de produção. O Brasil apresenta as maiores concentrações fundiárias, a Revolução Verde, a agropecuária brasileira, as técnicas da agricultura empresarial. Aqui nós vimos onde nós temos a maior área de aumento, não é? Da produção de alimentos. Temos as safras, os gráficos que nós vimos. Tudo isso vocês têm em mãos. Agricultura familiar, os desafios. Aqui está a degradação do solo, da agricultura orgânica, tanto que ela é importante para... Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, pessoal? E como agora vai ampliar o nosso período de estudo à distância, então nós devemos saber que a agricultura orgânica, ela é uma volta ao cuidado com a terra, a um cuidado com a questão ambiental, para retomar, diminuir a poluição ambiental. Quando nós falamos da poluição ambiental, estamos falando em toda a área da cadeia produtiva. Então, quando você diminui o agrotóxico, você vai diminuir toda a poluição, não só dos sistemas viários, das águas, mas também a saúde da população. E, é claro, né, a degradação do solo em geral,
porque a agricultura orgânica, ela não usa nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de adubo químico, e então é uma volta a esse momento para evitar continuar diminuindo a floresta, os ambientes do ecossistema tão frágil do nosso planeta, certo? Então, isso seria algo que nós deveríamos trabalhar, mas a Proeva já deu um pequeno desfecho para vocês aqui nesse Mais Atitude. Reforma agrária. Então, aqui está a reforma agrária como conceito geral, é o sistema que regula e promove a justa divisão de terras em um estado, tá? Então, aqui está a pergunta. É o conjunto de medidas tomadas visando a melhor distribuição de terras ao desenvolvimento rural sustentável e aumento da produção do campo com justiça social, tá? Como está aqui no nosso slides. E a segunda, qual a importância das pequenas propriedades para a agricultura brasileira? Vamos ver que as propriedades são tão produtivas que no Brasil boa parte dos alimentos vem desses agricultores, que possuem até 10 hectares de terra, dos donos de mais de 1.000 hectares, que uma parte relativamente pequena do que se consome. Então, relembrando que o agricultor familiar, ele tem um incentivo do governo federal, através do Banco do Brasil, que eles têm empréstimos para que eles possam produzir nas suas áreas. Lembrando que, a partir de 1988, nós tivemos uma regularização desses assentamentos, que são os agricultores familiares, os sem terra e os quilombolas, e também os nativos, os indígenas. Voltando, vamos lá. Temos aqui a fronteira agrícola, o aumento da nossa fronteira agrícola, como nós falamos, aqui o espaço agrário brasileiro, a atividade do campo e a questão ambiental. Em 1970, nós tínhamos a área de produção intensificada na região sul do Brasil e vai ramificando para as outras regiões. 90, nós já vamos estar no centro-oeste, já indo para o norte, não é? E hoje que fica nessa região, que é chamada de Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, onde tem hoje a concentração da produção brasileira. Aqui estão as unidades de conservação. Continuando os nossos exercícios, vamos lá. Página 61, vamos à página 62. Observe o gráfico a seguir. Que fenômenos demográficos são observados nesse gráfico? Além do aumento da população brasileira, o gráfico mostra o gradativo aumento da população urbana e a diminuição da população rural, processo de urbanização. Considerando a resposta do item anterior, quais implicações esse fenômeno trazem para a agropecuária? O aumento da população causa maior demanda por alimentos e, consequentemente, necessidade de aumentar a produção. Segunda questão. Observe as fotos em seguida e identifique o tipo de agricultura, as principais características de cada uma delas. Nós temos a primeira imagem, uma imagem da agricultura familiar, que é uma propriedade menor, chamada de minifúndio, onde o produtor trabalha com a sua família, e a agricultura comercial ou agricultura moderna, com a grande entrada das máquinas, dos insumos, dos fertilizantes e dos agrotóxicos, voltada para o mercado interno, voltada para o mercado externo. Vamos agora à página 63. Nós temos aqui um gráfico, agricultura familiar, não familiar, tá? Total de estabelecimentos e as perguntas. Qual o tipo de agricultura possui maior número de estabelecimentos? Agricultura familiar.
Que tipo de agricultura possui menor área de produção? Agricultura